Vamos agora à análise em estúdio da crise política em Portugal. É nosso convidado o politólogo José Fontes, a quem agradeço desde já a presença aqui no Fala Portugal. José, a data de 30 de janeiro era a mais previsível, mas podemos dizer também que é uma espécie de compromisso. Isto porque o Presidente já tinha dito, mesmo antes do chumbo do orçamento, que janeiro seria o mês mais provável para eleições antecipadas. Seria certamente difícil ser depois de janeiro, em virtude das declarações que o Presidente da República fez antes de iniciar desta crise política. E, portanto, parece uma espécie de um compromisso entre aquilo que é a necessidade sentida até pelo próprio Presidente da República de alguma urgência na realização das eleições e, por outro lado, a percepção que ele também tem de que alguns partidos estão ainda a tentar definir quais são as lideranças que vão efetivamente às eleições e, como ele disse, não há democracia sem partidos políticos e, portanto, há sempre alguns riscos que há a correr, algumas vantagens e desvantagens numas e noutras datas, e ele entendeu que o 30 de janeiro era a data mais adequada. Hoje que era a melhor decisão para o país também. Sim, hoje voltou a assegurar e teve a oportunidade. Eu creio que o discurso dele, em boa verdade, quando convocou as eleições e anunciou a dissolução, foi um discurso muito claro e muito pedagógico. Efetivamente, eu entendo que, chegados a esta fase, não haveria outra solução que não fosse realmente a dissolução do Parlamento. E ele hoje teve a oportunidade de voltar a explicar com novos argumentos e com ainda mais clareza a decisão que havia tomado. E eu creio que foi uma decisão avisada, foi uma decisão que me parece que é a única numa situação em que se esgota um modelo de suporte ao governo, não por ter sido aprovada uma moção de censura ou rejeitada uma moção de confiança, mas porque efetivamente o orçamento é um dos principais instrumentos de gestão do país. E, portanto, foi necessário que durante estes 6 anos Bloco de Esquerda, Partido Comunista e Partido Ecologista aos Verdes pudessem, com o seu apoio, ou pelo menos com a sua abstenção, permitido que os orçamentos passassem e chegou-se à conclusão agora que não havia já essa maioria e, como nós vimos, algumas das questões nem eram meramente orçamentais, ultrapassavam essa temática e, portanto, questões laborais, etc., já implicavam que os partidos mais à esquerda do Partido Socialista já não viessem com o seu apoio dar, no fundo, suporte a esta governação. E esses próprios partidos podem agora ser prejudicados nas eleições por terem votado contra o orçamento? É difícil de antecipar, quer dizer, há um juízo que eu diria que nos últimos anos, sempre que tivemos situações de dissolução do Parlamento, foi esses exemplos que de alguma forma se verificaram, quer dizer, os partidos que de alguma forma provocaram as crises foram penalizados depois nas urnas. Enfim, já vai havendo alguns estudos de opinião e algumas sondagens, mas eu direi que numa fase em que vimos agora das eleições autárquicas, há, digamos, uma espécie de um efeito reputacional sobre os estudos de opinião e, portanto, eu acho que vamos até ao dia das eleições e nesse período de contagem dos votos, só aí é que vamos perceber verdadeiramente quem ganha e quem perde. Isso vai ser assim. 2 pontos e peço-lhe que seja muito breve. Caso o PS perca as eleições, acha que António Costa se despede do partido e pergunto-lhe também, com as eleições a 30, quando é que poderemos ter efetivamente um novo governo? Olha, são 2 perguntas difíceis, porque depende muito da geografia eleitoral e, portanto, daquilo que serão os resultados para perceber realmente qual é que vai ser depois o peso de António Costa no Partido Socialista. Se ele não conseguir formar um governo, eu creio que vai ser difícil ele manter-se na liderança do Partido Socialista. Enfim, é um exercício que eu estou a fazer a longo tempo, mas penso que haverá alternativas e eu creio que o orçamento só teremos para o final de junho, mas governo eu creio que podemos ter durante o mês de fevereiro. Isso sim, creio que já é mais viável. José Fontes, muito obrigada pela sua presença aqui no Fala Portugal e até uma próxima oportunidade.